Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu afirmo que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue no mar, se não duvidarem no seu coração. Se não duvidarem no seu coração, mas crer que vai acontecer o que dissera, então isso será feito. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, que eu diminua para que tu cresças, no poderoso nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos da fé. Certa vez eu estava vendo uma palestra e um certo pregador ele estava dando algumas orientações para a igreja dele, e ele falava que uma certa membro da sua igreja, ela estava em casa e ela viu passar uma programação na televisão que um famoso evangelista ia estar na cidade. E ela falou assim: eu vou nessa conferência aí, nesse encontro, porque eu estou me sentindo mal, eu estou doente, e esse preletor, esse pregador aí, ele tem um ministério de cura. E ela resolveu ir para essa conferência que havia de ter. E não perguntou nada para o pastor dela, aquilo outro. E ela foi. E chegou lá, ela tinha uma doença, e dos pregadores pregando, ministrando a palavra, e o pregador pegou e falou assim, orou por ela, no final orou por ela, falou assim: vai, Deus já te curou, tenha fé, creia que Deus já te curou, você não vai precisar mais tomar os remédios. Ela pega, vai para casa, falou assim: o pregador falou que eu estou curada, e disse para ela, falou assim: e confessa, se você sentir alguma coisa, você continua confessando a palavra de Deus. Jesus, pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ela foi para casa, e assim ela fez. Ela falou assim: eu não vou tomar mais remédio, porque Jesus já me curou, Ele levou sobre Ele todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu estou curado, eu estou sarado. E foi passando os dias, ela foi piorando, e ela declarava, ela piorando e ela declarando em fé, lendo a Bíblia, declarando, orando, declarando: eu já estou curada, eu estou curada. E ela chegou numa situação tão grave, que quando os médicos chegaram na casa dela, já não tinha mais o que fazer. Aquela moça, ela acabou indo a óbito. E um dos irmãos chegou no hospital, os médicos tentando recuperar, ela já quase indo a óbito, ela ainda pegou e olhou e falou: pelas pisaduras de Jesus eu declaro que eu estou curada. E aí ela fechou os olhos e morreu. E aquele pastor estava ensinando para a congregação dele algumas coisas, que era para ter alguns critérios quando você fosse para alguma igreja, ver algum pregador, para não entrar em atrito com aquilo que está sendo ensinado. Ele estava dando os critérios de ensinamento. Mas aí eu parei e estava percebendo que existe esse tipo de mensagem, esses preletores que ensinam, e muitas das vezes as pessoas não acabam captando da melhor forma possível. Então nós vamos tratar aqui alguns aspectos da fé para que nós não venhamos a cair numa situação como essa. Porque o fato é que Jesus está dizendo que se nós tivermos primeiro fé em Deus, e se nós dissermos a este monte: erga-te, levanta-te e cai-te ao mar, se nós não duvidarmos do nosso coração, vai acontecer aquilo que nós dissemos. Então a fé, ela é a convicção, ela é a certeza. Não posso ver, eu não posso tocar, mas eu tenho a certeza que aquilo vai chegar. E aí nós vemos que muitas das vezes nós estamos diante de algumas situações e nós oramos, nós repreendemos aquela dor, aquela enfermidade, aquele problema, e nós não vemos os resultados acontecer. Aonde que está errada a nossa fé, que está falhando, alguma coisa que está acontecendo, que não traz os resultados
que nós precisamos, que nós queremos para a nossa vida, chega a ponto, às vezes, da pessoa não ter o conhecimento necessário e a situação se tornar ainda pior, como foi dessa moça, que ela, morrendo, ela estava declarando, se a palavra de Deus ela é perfeita, se ela tem poder, por que que aquela mulher ela não solucionou o problema dela e ela recebeu a cura? E Jesus está dizendo aqui no texto sagrado, que o resultado, o que vai fazer com que a fé aconteça, é alguns princípios. E aí nós precisamos analisar esses princípios para que nós possamos ativar a fé, porque a fé ela vai mudar a nossa história, ela vai mudar a nossa vida, ela vai nos fazer alcançarmos todos os resultados que nós queremos, que Deus prometeu para as nossas vidas. Mas tem que ser uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que ativa, porque senão vai se transformar em ilusão, apenas palavras confessadas ao léu, e não vai trazer os resultados que nós precisamos para a nossa vida. E aí eu vejo que a fé, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, Jesus, é claro, por meio de Paulo, explicando e ensinando, que a fé ela tem um meio de operar. E Gálatas capítulo 5, no versículo 6, diz assim: pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Veja que nós precisamos analisar algumas coisas. A fé ela vai agir pelo amor. Quando nós precisamos ter fé, mas precisamos ter o amor. O que vai ativar a nossa fé é o amor. Primeiro, estarmos unidos com Cristo. Então, quando nós estamos diante de uma situação que exige a fé, que não está no nosso alcance, nós precisamos fazer com que essa fé ative, para que tenhamos os resultados que queremos. Seja uma cura, seja uma promoção, seja algo que está fora do nosso alcance. Precisamos exercer a fé. Mas para que nós possamos exercer essa fé, ela tem que ser ativada pelo amor. A motivação de nós querermos ativar aquilo tem que ser pelo amor. Então, o que eu estou orando, o que eu estou determinando, o que eu estou repreendendo, ela está sendo motivada pelo amor? Tem algo que está em sintonia com o reino de Deus? Tem algo que está em sintonia com a vontade de Deus? Lembra que você vai receber de Deus aquilo que você conhece de Deus. Se você conhece, acredita e crê que Jesus ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, é um princípio. Então é um ponto. Jesus, ele deseja que eu seja curado. Agora você quer ser curado para quê? Só por ser curado? Só para ser curado? Só para eu fui curado, Jesus me curou? Ou tem uma motivação maior? Tem um processo, Senhor, eu tenho um trabalho, eu tenho uma missão, eu tenho minha família, eu preciso ajudar meus familiares, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso de energia. Você quer, Tiago fala, pedis e não recebeis, porque querem para gastar com o vosso deleite. A pessoa chega aqui e ela quer ser curada, e aí depois ela é curada, ela some da igreja, ela some da presença do Senhor. Aí nunca mais, nem agradecer. Jesus mostrou isso, que os 10 leprosos foram lá, eles foram curados, só um voltou para agradecer. Só um voltou assim, não, eu te devo gratidão, que o Senhor fez por mim, o Senhor me curou. Eu falei assim, mas não eram 10? Não eram 10? Não tinha mais 9 com você? Eu falei, os outros eu não sei, não voltaram. E aí, por isso que às vezes a pessoa, na maioria das vezes, ela não consegue alcançar. E Jesus não quer apenas curar as pessoas, mas Ele quer salvar as pessoas. E Ele não quer apenas salvar a pessoa, mas quer salvar mais pessoas através da pessoa. Então, é possível você conseguir a cura sem você ter a motivação do amor? É possível, como os 9 leprosos conseguiram, mas eles perderam um propósito ainda maior, porque eles perderam a oportunidade de, a partir da cura, eles receberem a salvação e outra coisa, salvar os seus. Porque Jesus ele diz
que quem crer nele será salvo ele e a sua família. Então é uma promessa de Deus, estender isso às pessoas que estão sob a sua influência. Então é muito maior. Então, se nós queremos alcançar com mais facilidade os milagres de Deus, a cura, a promoção, as bênçãos do Senhor, mediante a fé, nós precisamos sempre estar avaliando se a nossa fé, ela está sendo pautada pelo amor. Tem amor nisso daí? É apenas você que vai ser beneficiado com essa cura, com essa promoção? Ou outras pessoas que estão debaixo da sua influência também vai receber esse benefício? Também vai receber essa cura? Qual é a promoção? Veja que Jesus, ele está falando em Marcos capítulo 11, falando que era para as pessoas terem fé em Deus, porque se elas dissessem ao monte, erga-te, levanta-te, joga-te ao mar, e não duvidasse no seu coração, ia acontecer. Ele estava ensinando a respeito dos aspectos da cura, alguns princípios, porque nos versículos anteriores, ele havia, num dia anterior, passado, e ele procurou figo numa figueira que estava verdejante, e a figueira não deu figo. E no outro dia ele pega e fala assim, nunca mais nasça fruto de ti, porque você está contra os princípios de Deus. E no outro dia, a Bíblia fala que na mesma hora, no mesmo instante, a árvore secou desde a raiz. No outro dia eles passam e vê que a árvore está seca. E os discípulos olham e falam assim, Jesus, a árvore que tu falou ontem, ela estava seca. Ele estava ensinando a respeito da fé. Ele estava ensinando que você pode sentenciar tudo aquilo que está contrário aos princípios de Deus. E você precisa saber usar isso, usar contra o mal, contra as obras de Satanás. Ele estava dizendo, olha, eu estou te dando um ensinamento. Há poder na sua vida. Você pode paralisar o mal, a desobediência, a rebeldia, por meio da fé. Se você pegar e ir na raiz do problema que está querendo impedir, porque a função da figueira é se ela estava verdejante, segundo os seus princípios, segundo o que ela nasceu para ser, que se ela tivesse verdejante, ela teria que estar dando fruto. É uma lei dela, só que ela estava se rebelando contra a lei que Deus estabeleceu. Então, se ela estava rebelando contra a lei que Deus estabeleceu, Jesus tinha o poder para sentenciá-la, para penalizá-la. Então, se nós nascemos, se Jesus já nos deu a cura, já nos deu, levou sobre ele todas as nossas enfermidades, nós estivermos querendo alguma enfermidade nos assolar, nós temos o poder para fazer como Jesus fez com a figueira, falar a enfermidade, o problema, em nome de Jesus. Você está amaldiçoado, você sai do meu corpo, eu estou te expulsando do meu corpo, porque você está desalinhado com aquilo que Deus me prometeu. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, então eu te mando embora, eu não te aceito mais. E creia, mas se houver a dúvida no seu coração, você vai eliminar a fé. Então a fé, ela é uma certeza, ela é uma convicção exata. Se você está diante de uma situação e você precisa exercer a fé, mas você tem dúvida no teu coração, é um resultado, é uma indicação de que a fé não vai funcionar. Se você exerce a fé, você diz a palavra, você repreende o mal, mas no teu coração ainda existe o medo, é um sinal de que a fé não vai funcionar, porque a fé, ela é ativada pelo amor. E a Bíblia fala que, 1 João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí nós falamos da boca para fora, porque está vazio o nosso coração. O nosso coração há dúvida, o nosso coração há medo de não corresponder às palavras que dissemos, de não acontecer as palavras que repreendemos, então não vai acontecer. É um grande indicador. E aí Jesus, Deus, ele vai dar uns ensinamentos para Josué. Fala assim, Josué, você vai meditar nessa palavra dia e noite. Vamos lá, Josué, capítulo 1. Josué,
Moisés havia vindo a óbito, estava no rio, estava desesperado Josué por conta da situação, e tinha que guiar um povo, tinha que liderar um povo, eram milhares de pessoas, e não sabia como. Aí Deus vem e orienta ele. Meu servo, capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto, agora é contigo, Josué. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar para vocês. Eu vou dar para vocês. Levante-se. A terra que eu vou dar para vocês. Como disse a Moisés, eu lhes direi toda a terra em que pisarem. Eu lhe darei toda a terra em que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes libanos; ao leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado. Eu estarei com vocês, como estive com Moisés. Nunca a abandonarei, nunca a abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Moisés recebeu os mandamentos e passou para o povo. Viva de acordo, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Ou seja, para nós, viva de acordo com os textos sagrados. Para nós, tudo que nós formos fazer, nós devemos avaliar e ver se o que estamos fazendo está em sintonia com os textos sagrados. Se a nossa vida, se a nossa atitude, se a nossa maneira de falar, se a nossa maneira de agir está alinhado com os princípios do reino de Deus. Tome cuidado disso, porque se nós vivermos de acordo com os princípios, os fundamentos, os rudimentos da palavra de Deus, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Deus nunca vai nos abandonar. Seremos vitoriosos em tudo aquilo que nós tivermos uma empreitada. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Se nós não desviarmos dos ensinamentos de Deus para as nossas vidas, dos princípios do Senhor, eu sempre digo, a pessoa de Jesus, ela nos salva, nos leva para a eternidade, mas as palavras de Jesus, Jesus é a palavra, os textos sagrados vai nos fazer prosperar em tudo nessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se me desprezarem, o que virá sobre vocês serão espada, frustração, derrota. Mas se tivermos alinhado, a vitória é certa, onde quer que formos, onde quer que está, em tudo, nós somos mais do que vencedores. Olha só o que ele diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. As pessoas falavam, Jesus, vocês estão falando isso com os lábios, é da boca para fora, mas o coração de vocês está longe. Vocês conhecem algum crente que está com a Bíblia debaixo do braço, mas as suas atitudes, as suas ações é pior do que uma pessoa secular, do que uma pessoa mundana que desconhece a palavra de Deus? Crentes que são hipócritas, parecem os fariseus, querem colocar peso nas pessoas, mas eles mesmos não vivem isso. Você conhece esse tipo de gente? Deus está falando para nós vivermos e nos esforçarmos para vivermos todos os princípios, todos os ensinamentos, porque isso vai fazer com que nós ativemos a nossa fé por meio do amor e tomamos posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Tenha cuidado, precisa falar
que está escrito. A boca fala do que o coração está cheio. Você vê crente mandando o sujeito ir para a ponte que partiu, vai tomar no copo. A boca fala do que o coração está cheio. Chega toda a ignorância, todas as palavras torpes. A boca fala do que o coração está cheio. Mas quando você está em Deus, seu linguajar, suas palavras, ela é totalmente diferente. Ela é para abençoar, ela é para anular a ação do inimigo e do mal. E vai acontecer. Então você precisa estudar dia e noite. Eu disse que a ciência mostrou e comprovou que a palavra de Deus, ela faz com que nós tenhamos plasticidade neural, possamos mudar uma situação de negativa para positiva. Se nós pegarmos e meditarmos nesse texto dia e noite, nós vamos encher o nosso coração de positividade, de possibilidades. Mas a pessoa, ela chega, não, eu quero receber uma oração. Ela recebe uma oração, mas ela não tem a fé armazenada dentro dela, ao ponto de mudar a história, porque ela não tem contato com os textos sagrados, com a palavra de Deus. Em alguns casos a pessoa consegue alcançar a cura, mas ela perde a oportunidade de receber a salvação, porque o reino de Deus é muito mais, não é comida nem é bebida. Eu quero a casa, eu quero uma bênção, eu quero um carro, eu quero uma promoção. O reino de Deus não é isso. Ele é paz, ele é alegria, ele é justiça no Espírito Santo. Então você precisa internalizar isso. Sua boca precisa sair o que é da palavra de Deus, porque você está cheio disso, porque você tem se alimentado, porque você tem meditado nos textos sagrados, você tem aprendido mais, entregado mais para o Senhor. E isso vai ser benefício, porque ou mais hoje ou mais amanhã, você vai estar diante de uma situação que exige fé. Mas porque você alimentou, porque a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Porque de que Deus está falando, Josué, medita dia e noite nessa palavra, Josué, para que ele pudesse estar enchendo de fé, porque os desafios que ele teria pela frente seria muito grande. O exército inimigo era muito poderoso, vivia diante de uma fortaleza. Para que ele pudesse alcançar os resultados que eles queriam, alcançar as bênçãos, tomar posse da promessa, eles precisavam de fé, uma fé extraordinária. Ela precisava ser crescente. Então, quanto mais você dedica a meditar na palavra de Deus, a tua vida começa a mudar. Você começa a acreditar não naquilo que você está vendo, mas naquilo que Deus prometeu para a tua vida. E ou mais hoje ou mais amanhã aquilo vai acontecer, porque Deus é fiel. E ele fala, livro da lei, estude esse livro dia e noite. Estudar, viu? Não é só apenas ler, não. A gente fala, leia a Bíblia. Não, é estudar. A versão original fala estudar. Estudar é você ler. Por que disse esse texto? Por que falou essas palavras? Aonde que está o contexto disso daqui? Em qual era o contexto? O que estava passando? O que estava acontecendo para ele falar essa palavra? Estudar, para você entender a mente de Deus. A Bíblia é a mente de Deus. Jesus falou assim, eu vim mostrar para vocês o Pai. Ele é a palavra mostra quem é o Pai. E nós vamos receber do Pai aquilo que nós conhecemos do Pai. Então estude dia e noite, você precisa ser perito nos textos sagrados. E aí as coisas vão acontecer, você vai ativar a fé. E ele fala, se fizer isso, Deus está dizendo, se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Sucesso é você alcançar aquilo que você propôs no seu coração. Eu quero casar bem, quero ter uma esposa maravilhosa, eu quero ser saudável, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Quando você alcança o objetivo, você teve sucesso. Sucesso é você alcançar todos os objetivos que você traçou para a sua vida. E Deus falou assim, se você usar os meus ensinamentos, os meus princípios, o meu conhecimento, você vai ter sucesso em tudo. Qualquer que seja a área da sua vida. Isso é fé.
Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado. Ele está falando, se você estiver desanimado, por que a pessoa fica desanimada? Eu acho que eu não vou conseguir, está muito difícil. Isso é incredulidade, isso é desconfiança, incerteza, isso é dúvida de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir. E Jesus falou assim, se você tiver fé em Deus, e você não duvidar no seu coração, você vai alcançar o objetivo, ainda que seja impossível para os homens, mas é possível para Deus. E Josué, em todas as suas batalhas, quase todas, 99% ele venceu. Um determinado dia, ele não consultou a Deus. Às vezes, vai acontecer que a luta, a batalha, ela é interessante, ela é favorável, mas não adianta você ir para uma luta, para uma batalha, se você não for com os fundamentos alinhados. Ele tinha fé, ele tinha conexão, ele tinha um motivo interessante, precisava derrotar os moradores de Ai, para que ele pudesse conquistar toda a Canaã, a terra prometida, porém ele não consultou a Deus, ele não teve uma intimidade com Deus, ele achou que era só ele usar a palavra. Lembre-se de o contexto, todas as lutas que você for, o Senhor tem que estar naquilo, eles têm que estar na frente, não apenas a palavra, mas ele também tem que estar alinhado. Ele chega diante da luta, da batalha, e vocês façam isso, não consultam a Deus, não medita, não estuda, e ele perde a batalha. Os exércitos de Israel saem correndo desesperado, alguns acabam vindo a óbito, sendo mortos pelos exércitos inimigos. E agora Josué está preocupado, porque se os outros inimigos soubessem que Israel havia perdido uma batalha para o exército mais fraco daquela região, os outros povos poderiam se juntar e buscar o povo de Israel numa emboscada e vencer a batalha. Josué rasga a veste, aí ele vai consultar Deus. Por que ele queria aquela vitória? Não dá para fazer nada se nós não consultarmos ao Senhor, se nós não tivermos alinhado, estamos alinhados, todas as nossas atitudes têm que estar alinhadas, e você precisa saber se você está alinhado, porque o coração, ele é enganoso, e há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você está certo, talvez você tenha que lutar, mas talvez não seja o momento certo, a hora certa, e você pode se frustrar diante daquela situação. É preciso você estar avaliando todo instante. E aí ele perdeu essa guerra. Mas todas as outras guerras, todas as outras batalhas, que ele lutou, que ele consultou a Deus, que ele perguntou se era o momento certo, se era o momento exato, se estava tudo bem, se estava tudo correto, se ele podia ir para a batalha, Deus deu a vitória para ele. Às vezes nós chegamos diante das pessoas e queremos orar, a pessoa, pastor, chega aqui, ora por mim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cura e abençoa, não sei o que tal, e no outro dia não acontece nada, porque eu não consultei a Deus, eu não perguntei para Deus, Senhor, de fato, aquela cura, aquela enfermidade, é só para ela ser curada? Ou o Senhor primeiro precisa tratar com ela? Ou há alguma raiz de amargura nela? O que está fazendo com que ela esteja doente, com uma dor, com um problema, com uma doença, com algo, não é a doença em si, a doença é apenas resultado de outra coisa, de uma raiz mais profunda. E quando você entende qual é a raiz daquilo, aí você vai direto na raiz, você tira a raiz e a doença ela sai. Mas por nós não perguntarmos, nós só vamos para a luta, não, Senhor, cura ela, Deus abençoa que ela seja curada, agora eu profetizo, e ela não é curada, porque às vezes está com raiz de amargura.
Eu mandei a doença embora, mas o problema não é a doença, é a raiz de amargura. Tira a raiz de amargura e a doença sai. Consultar a Deus, ter alinhamento com os princípios da palavra de Deus. Outra coisa, precisamos entender que um dia para Deus é 1000 anos é como um dia. De fato. Olha a hora. Segunda Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículos 18. 4 e 18. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com seu pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos seus empregados: leve o menino para sua mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe se encontrava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então o menino morreu. Aí ele carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande-me um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa do que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado e nem um dia de festas da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ele saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu chegando e disse ao empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até ela e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi: está tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou aos seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi algum filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu avisou para Geazi e disse: apronta-te, pegue o seu bastão e vá. Não pare e não cumprimente ninguém que você encontrar. E se alguém te cumprimentar, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor e juro pelo Senhor mesmo, que eu não me deixarei sair daqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente dele e colocou o bastão em cima do menino. Porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, encontrou um menino sozinho no quarto e viu um menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos deles e as mãos sobre as suas mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão e depois pegou o filho e saiu. Aqui é uma história, vocês conhecem ou não, mas Eliseu passava de tempos em tempos pela cidade de Sunem, e um determinado dia uma mulher, um casal, eles olharam e perceberam e falaram assim: eu vejo que aquele ali é um santo homem de Deus. Vamos lá, rapidinho. É um santo homem de Deus. Quando ela percebe, falou assim: meu marido, vamos fazer um quartinho para ele aqui em casa, porque todas as vezes que ele estiver passando aqui, ele não precisa pagar pensão, nem ficar no relento, ele pode ficar na nossa casa, porque ele é um santo homem de Deus. Aí eles construíram uma casa, colocaram uma cama tal para ele lá, e ele ficou. Todas as vezes que ele passava por Sunem, ele parava ali, na casa daquela mulher. Aí ele pegava e ficava ali. Um determinado dia ele falou assim: você é muito generosa,
tudo que você tem feito por mim, pelo homem de Deus. Você tem visto que verdadeiramente sou homem de Deus. Peça alguma coisa que eu vou orar a Deus para que Deus possa atender a necessidade do seu coração. Eu falo, não, meu Senhor, eu não preciso de nada, eu estou satisfeito com tudo. Aí Eliseu percebe e fala assim, Geazi, o que nós poderíamos orar a Deus para que Deus pudesse dar para recompensar essa mulher? Aí Geazi fala assim, ô mestre, ela não tem filho, toda mulher tem desejo de ter filho, mas ela ainda não tem um filho. Aí Eliseu falou assim, vou orar então ao Senhor para que possa dar um filho para ela, recompensar, retribuir tudo aquilo que ela tem feito pelo homem de Deus. Segundo Mateus capítulo 10, nós poderíamos entrar, depois você lê lá, Mateus 10, 39, 40 e 41. Quem abençoa o profeta é abençoado. Passou 9 meses, aquela mulher, ela gera um filho. Mas quando ele pega e fala isso, ela fala assim, eu vou orar a Deus, Deus vai abençoar e vai te dar um filho. Ele falou assim, não, meu Senhor, não me engane, porque eu sou estéril, eu já tenho anos, eu tentei, e o Senhor está falando que Deus vai me dar um filho, e se Deus não me der, eu vou ficar frustrado. Aí ele falou assim, daqui a 9 meses você vai ver o resultado. 9 meses depois, ela tem e gera um filho, e ela está feliz. O profeta vai embora. O profeta está lá no Monte Carmelo, orando, buscando, dedicando a sua vida ao Senhor. De repente, o menino dela, já jovenzinho, adolescente, ele começa a ter uma dor de cabeça e ele começa a gritar e ele vem a óbito. Aquela mulher, ela fica desesperada, ela vai então, fala assim, eu vou atrás do homem de Deus, porque foi ele que orou, intercedeu a Deus, para que Deus pudesse esse filho, agora o meu filho vem a óbito, não pode, eu vou buscá-lo. E ela vai até ele. E ela chega e fala assim, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor orou, eu não te pedi filho, eu pedi para o Senhor não me enganar, agora Deus me deu um filho, eu amo meu filho, agora eu perco meu filho. Aí Eliseu fala assim, Geazi, vai até o menino e você pega o meu bastão e coloca no menino. Ela pega e fala assim, não, eu não saio daqui, ou seja, ali ela poderia ter recebido a cura. Mas ela falou assim, não, eu não aceito. Ela anulou a fé, ela não tinha fé para que por meio do bastão pudesse ser curado o menino. O profeta tinha fé, mas ela não tinha fé. Aí ele pega e fala assim, tudo bem, então vou eu. Mas Geazi já tinha saído, colocou o bastão e não houve a cura. Primeira tentativa, colocou o bastão e não houve a cura. Você precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas você não pode desistir, porque vai chegar o momento certo que vai acontecer, porque Deus é fiel, Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Eliseu chega até a casa de Sunamita, ele pega, deita sobre o menino, ora a Deus, deita sobre o menino, e o menino começa a esquentar, mas não havia ainda ressuscitado. Ele olha, para e anda para um lado. Segunda tentativa, ele orou, colocou, fez todas as etapas e não aconteceu, e não foi curado. Ele poderia falar assim, não tem jeito, Deus não quer curar o menino, poderia ter ido embora, mas a mulher estava ali crendo, ele também estava crendo, então ele vai para a terceira tentativa, e quando na terceira tentativa ele coloca as mãos sobre o menino, deita sobre o menino, e ele ora ao Senhor, o menino espirra 7 vezes, o menino acorda. Então nós precisamos entender que há um tempo de Deus. Às vezes nós oramos e as coisas não acontecem imediatamente. Às vezes nós achamos que não é a vontade de Deus. Mas para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se Deus te prometeu, você pode ter certeza que vai chegar. Você só tem que continuar, você só tem que glorificar, você só tem que adorar, você só tem que crer, porque vai acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Agora o fato interessante é que aconteceu que o mesmo Eliseu, que fez coisas extraordinárias, que trouxe à vida o garoto, chega um determinado momento em que ele aplicava a fé em outras pessoas, mas ele não aplicou a fé nele mesmo. Diz a Bíblia que ele morreu de uma enfermidade, doente, mas a unção, a fé, o poder de cura estava sobre ele, a ponto de que, em um determinado momento, o povo de Israel estava sendo perseguido pelos moabitas. Olha só, estavam sendo perseguidos pelos moabitas. Então havia um homem em Israel que havia falecido, e eles estavam passando com o caixão, levando aquele rapaz de Israel para o funeral. De repente eles ouvem falar, os moabitas estão vindo, os moabitas estão nos perseguindo, corre, salve-se quem puder. Aí o que eles pegam e fazem? Eles pegam o morto e jogam o morto de lado.
Só que quando ele joga o morto caiu na sepultura aonde Eliseu havia sido sepultado. E a Bíblia fala que no momento em que o morto tocou nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou também, e ele saiu correndo também. Veja só, o poder, mesmo o cara morto, a unção estava nele, mas ele morreu de doença, porque ele não aplicou a fé nele mesmo. Ele aplicou a fé nos outros, mas não aplicou nele mesmo, porque você vai receber de Deus aquilo que você entende de Deus. Eu estou passando por isso, é provação. É provação? Até seja, mas Deus te quer nessa provação, te quer frustrado, te quer derrotado? Ele quer você dessa forma? Não. Então você não tem que aceitar isso na sua vida, você tem que repreender, de forma que quando você repreenda, você tenha confiança, não haja nem dúvida e nem temor, porque a fé ela é ativada pelo amor. O verdadeiro amor manda embora todo medo. Se há medo, se há temor, se há dúvida, você vai fraquejar. E qual é a melhor forma disso? De você não acontecer isso com você? Você está meditando, estudando dia e noite, e esteja saindo dos teus lábios. A Bíblia fala que todos os dias que Josué viveu, ele foi poderosamente abençoado, ele teve vitória em tudo, e os seus, aqueles que estavam debaixo da sua influência, viveram bem, em paz, em alegria, em justiça, todos os dias da sua vida, porque ele aplicou na vida dele. Você lembra o que ele falou? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Ele externou, ele declarou, ele tinha confiança, e assim ele viveu. E enquanto ele viveu, Israel vencia em todas as coisas. Então são alguns pontos e aspectos da fé que, se nós utilizarmos da melhor forma possível, você pode ter certeza que nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Primeiro, esteja alinhado, tenha fé em Deus, não em coisas, não em dinheiro, não em finanças, mas fé em Deus, única e exclusivamente em Deus. Esteja alinhado com a palavra de Deus, não tenha medo, não tenha dúvida, porque vai alcançar. E saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Continue orando, continue profetizando, continue acreditando, continue dando glória a Deus. Abraão levou 25 anos até o cumprimento da promessa. Então saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas se você continuar acreditando, louvando e agradecendo o nome do Senhor, a tua vitória vai chegar, no nome de Jesus. Põe-se de pé, quero estar orando por você.